Se a sua cabeça anda perdida, não adianta enfeitar o altar e esquecer o templo que mora em você. Saravá, minha gente. Hoje nós vamos falar de Ori, com respeito, simplicidade e pé no chão. Ori é uma palavra de origem iorubá, que de modo simples pode ser entendida como cabeça. Mas não é só a cabeça do corpo não, minha gente. Ori também fala da consciência, do caminho interior, da direção da vida e da responsabilidade diante do próprio destino. Em muitas tradições de matriz africana, Ori é tratado como algo sagrado, ligado à individualidade espiritual de cada pessoa. Na Umbanda, quando esse assunto aparece, ele precisa ser tratado com cuidado, sem mistura irresponsável e sem fantasia, porque Umbanda respeita os fundamentos dos povos que vieram antes, mas não transforma tudo em moda espiritual. Ori é a lembrança de que a cabeça também precisa de firmeza, limpeza e verdade. Tem filho de fé que cuida da vela, cuida da guia, cuida do banho, mas abandona os próprios pensamentos na bagunça. E depois pergunta por que a vida não anda com serenidade. Meu filho, minha filha, pensamento repetido vira palavra. Palavra repetida vira atitude e atitude repetida vira caminho. Por isso, falar de Ori é falar de conduta, é perguntar com sinceridade: que tipo de coisa eu alimento dentro da minha cabeça todos os dias? É raiva sem freio, comparação, inveja, medo, orgulho e fofoca? Ou é disciplina, oração, estudo, silêncio, caridade e vontade de melhorar? O fundamento começa aí. Fundamento não é pendurar um monte de coisa no pescoço e continuar ferindo o próximo com a língua. Fundamento não é acender vela pedindo caminho e se recusar a dar um passo honesto. Fundamento não é pedir equilíbrio às entidades e viver alimentando desordem dentro de casa. Ori ensina que a cabeça precisa aprender a obedecer ao coração limpo e à consciência reta. Isso não quer dizer que a pessoa nunca vai sofrer, nunca vai errar ou nunca vai ter dúvida. Quer dizer que ela vai aprendendo a não entregar o comando da vida para qualquer pensamento escuro que passa. Nem todo pensamento seu merece virar decisão. Tem pensamento que é cansaço, tem pensamento que é orgulho, tem pensamento que é ferida antiga pedindo atenção. E espiritualidade séria ajuda a pessoa a discernir, não a se desesperar. Agora escute bem, Ori não é desculpa para a vaidade espiritual. Não é para alguém dizer que tem cabeça melhor, destino maior ou luz superior aos outros. Quem usa fundamento para se sentir acima do irmão já perdeu o rumo do próprio Ori. Na Umbanda, conhecimento sem humildade pesa, e fundamento sem qualidade vira enfeite de ego. Também é preciso separar fundamento de superstição. Fundamento é compreender que a cabeça influencia escolhas, atitudes, fé, equilíbrio e responsabilidade. Superstição é achar que um gesto sozinho resolve uma vida inteira sem mudança de conduta. Fundamento é respeitar a ancestralidade, a casa espiritual e a orientação séria de quem conduz com ética. Superstição é sair copiando o ritual da internet, achando que toda tradição funciona do mesmo jeito. Fundamento é cuidar da cabeça com oração, estudo, silêncio, honestidade e boa ação. Superstição é achar que espiritualidade existe para apagar consequência de escolha errada. Entidade nenhuma veio ao mundo para viver a sua vida por você. Preto velho aconselha, caboclo fortalece, Exu ordena caminho, criança purifica a alegria. Mas a escolha continua sendo sua. A espiritualidade pode orientar, mas não deve virar muleta para fugir da própria responsabilidade. Quando a cabeça não quer ouvir a verdade, até conselho bom parece cobrança. E quando o Ori começa a se alinhar, a pessoa passa a aceitar correção sem se sentir diminuída. Isso é sinal de crescimento. Cuidar do Ori também é cuidar do que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. Tem conversa que suja mais do que poeira de estrada. Tem conteúdo que alimenta medo, comparação e ansiedade. Tem ambiente que a pessoa frequenta sabendo que sai pior do que entrou. E depois quer que a espiritualidade limpe aquilo que ela insiste em acumular. Meu filho, limpeza espiritual ajuda, mas repetição de erros suja de novo. Por isso, disciplina é caridade com a própria alma. Disciplina é dormir melhor quando possível, falar menos do que não sabe, estudar antes de julgar e respeitar o tempo do terreiro. Disciplina é não tratar banho, vela, guia ou oferenda como moeda de troca. Disciplina é entender que o sagrado não está à venda e não trabalha por capricho. Ori também tem relação com destino, mas cuidado com essa palavra. Destino não é prisão. Destino não é desculpa para cruzar os braços e dizer que tudo estava escrito. Destino é caminho de aprendizado, e dentro dele existe escolha, esforço, queda, reparação e amadurecimento. A pessoa pode não escolher tudo o que acontece, mas escolhe muito do que faz com aquilo que acontece. É aí que o Ori se mostra. Na hora da ofensa, você escolhe se responde com veneno ou com firmeza. Na hora da perda, você escolhe se endurece o coração ou aprende com humildade. Na hora da tentação do orgulho, você escolhe se aparece mais ou se serve melhor. Umbanda ensina que a verdadeira força não está em dominar ninguém. A verdadeira força está em dominar
dominar a própria vaidade, a própria pressa e a própria ignorância. Quem cuida do Ori aprende a pensar antes de ferir. Quem cuida do Ori aprende a pedir desculpas sem teatro. Quem cuida do Ori aprende a agradecer sem exigir recompensa. Quem cuida do Ori entende que caridade começa no modo como se olha para o outro. E isso vale dentro e fora do terreiro. Não adianta bater cabeça no congá e levantar a cabeça para humilhar o irmão. Não adianta cantar ponto bonito e usar a boca para espalhar maldade. Não adianta falar de luz e viver apagando a esperança dos outros. A cabeça que se inclina diante do sagrado precisa aprender a se endireitar diante da vida com dignidade. Por isso, quando você ouvir falar de Ori, não pense apenas em ritual. Pense em consciência, pense em responsabilidade, pense em equilíbrio, pense na pergunta mais simples e mais difícil de todas. Minha cabeça está servindo ao bem ou ao orgulho? Se a resposta doer, não fuja dela. Dor que ensina com verdade pode abrir caminho de cura moral, sem promessa fácil e sem milagre vendido. Procure uma casa séria, estude com humildade e respeite o fundamento de cada tradição. Não copie o sagrado como quem copia a receita, porque a espiritualidade exige contexto, preparo e responsabilidade. E lembre que nenhuma cabeça se firma de verdade enquanto o coração estiver fechado para a caridade. Ori importante é Ori que aprende a servir. Ori forte é Ori que aceita correção. Ori iluminado é Ori que não usa conhecimento para diminuir ninguém. No fim das contas, cuidar do Ori é cuidar da direção da própria vida. É trocar a pressa pela paciência, o medo pela fé responsável e a vaidade pelo serviço. Umbanda é caridade, humildade e amor ao próximo. E qualquer fundamento que esqueça isso perdeu o seu centro. Umbanda é pé no chão, cabeça no alto e coração limpo. Saravá.